Bom dia, bom dia, bom dia! Segundona, dia 9 de março. Como vocês estão, seres infinitos, seres potentes, seres brilhantes, seres incríveis? O que mais é possível? Que a gente ainda pensa que é impossível. E que se a gente baixar um pouquinho as nossas barreiras e se a gente permitir as possibilidades, uma realidade diferente pode se atualizar com total facilidade. O quanto que você tem vivido a tua vida percebendo que as situações com você, elas vão se repetindo ciclicamente. Muitas vezes vão mudando somente os personagens, os lugares, os cenários, mas aquela situação, de repente, você se vê nela de novo. Numa mesma situação de estresse, numa mesma situação de tristeza, numa mesma situação de desânimo, numa mesma situação de falta de vontade, de falta de ânimo, assim, sabe? O que se requer para que você possa escolher mudar isso? O que se requer? Verdade, você acredita que você veio para esse planeta aqui para não viver uma vida gostosa, plena, para não ser essa mágica generativa, ó, eu tô aqui na minha casa na Serra da Cantareira, essa mágica generativa, ó, que a natureza é em todos os lugares onde você comprou a ideia da separação da natureza. E a ideia de que essa vida tinha que ser muito difícil, muito árdua e muito dura. Você estaria disposto a mudar isso, a destruir, a descriar essas crenças, esses padrões de funcionamento agora, por favor? Meus amores, eu tô aqui para trazer a energia da pergunta do dia. A pergunta que tá criando mais possibilidade para mim é sempre a pergunta que eu compartilho aqui com vocês todos os dias há um ano. Um ano de pergunta do dia aqui no IGTV. Perguntas que tiram a gente de um ciclo de repetição, de um ciclo de pensamento, sentimento e emoção. De um lugar aonde a gente acha que a gente não tem escolha. Onde a gente está a um passo de se embrulhar no peso dessa realidade. Se a gente fizer uma pergunta, um passo antes da gente entrar no peso, ou mesmo se a gente já estiver no peso, experimenta fazer uma pergunta. Experimenta usar essas ferramentas do Access Consciousness para você ver como uma possibilidade diferente ela se abre quando você faz uma pergunta e fica na pergunta. Não fica procurando resposta. A pergunta de hoje, gente, a pergunta que está criando mais possibilidade para mim hoje, e eu acabei de desligar agora uma ligação com o Rafa Moraes, que é o meu parceiro aí de criação, de tecnologia, de estratégia para as criações online, e eu tava falando para ele, né, o quanto que eu verdadeiramente vivo tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Tudo isso que eu tô falando para vocês, cada pergunta que eu ponho aqui no dia é a pergunta que eu tô fazendo para mim. Eu faço várias perguntas o dia inteiro. A pergunta que eu escolho trazer aqui no IGTV é a pergunta que tá criando mais possibilidade para mim no dia, sabe? E a pergunta de hoje ela é: que contribuição eu posso ser aqui? Que contribuição eu posso verdadeiramente ser aqui? Quando eu falo de contribuição, eu estou falando de uma energia totalmente generativa. O que é uma energia generativa? É só você parar um minuto e olhar para a natureza que você vai saber o que é isso. É essa energia de dar e receber. É um fluxo constante de contribuição. Eu estou sendo contribuição, eu estou recebendo contribuição, né? Qual é a contribuição que eu posso ser aqui? Né? Poucos minutos atrás, um pouco tempo atrás, eu vivi aqui uma situação que eu quase podia ter me
me encolhido, me entristecido ou me embrulhado num peso. Em vez disso, na hora eu comecei. Que contribuição eu posso ser aqui? O universo me mostra qual é a contribuição. Qual é a contribuição que eu posso ser aqui? E quando você estiver fazendo a pergunta, por favor, esteja na disposição de ser isso que você está falando. E não falar como um papagaio, porque daí não adianta nada. É ser a disposição disso. É ser a disposição de ser contribuição. Então, diante de qualquer situação onde você perceber um nó, um emaranhado, qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa estranha, qualquer energia diferente, para um minuto e que contribuição, universo, eu posso ser aqui? Qual é a maior contribuição que eu posso ser aqui? E essa é a minha contribuição para essa segunda, dia 9 de março. Essa semana aqui promete. Meus queridos, amanhã eu dou classe de barras de Access, dia 10, terça-feira, tem vaga, é só você se inscrever pelo link que está na minha bio. Sexta-feira 13 eu também dou classe de barras de Access, a classe de barras de Access é de um dia, então eu estou falando de 2 classes de barras de Access na mesma semana, como pode melhorar, eu amo muito tudo isso. E amanhã eu lanço o desafio de 21 dias para a gente acabar com todos os sistemas, com todos os pilotos automáticos, com todos os modos de funcionar na procrastinação, no deixar a vida para depois. Clica na minha bio que tem um link só falando do desafio do programa de 21 dias para você parar de adiar a sua vida. É um programa 100% online, onde eu vou usar tudo que eu sou. Não é um curso de Access, é um curso da Sarraja, onde eu vou, com áudios diários, propor convites para que cada um que escolher estar comigo possa olhar para as coisas que está deixando para depois e verdadeiramente mudar isso e criar uma vida sem procrastinação. Um beijo, gratidão imensa e que contribuição que eu posso ser aqui.